Meu nome é Camila, mas quase todos me chamam de Cami. Desde pequena, eu alimentava aquele sonho clichê e lindo do casamento perfeito. Sabe aquele tipo de menina que monta o vestido da noiva com lençol branco e véu feito de cortina? Essa era eu. Quando cresci, esses sonhos ficaram guardados numa caixinha dentro de mim, mas nunca desapareceram. Eu só precisava encontrar alguém que me fizesse abrir a tampa outra vez. E esse alguém foi o Daniel. Conheci o Daniel numa fila de supermercado, acredita? Eu estava estressada, suada, depois de um dia horroroso de trabalho. E ainda assim ele olhou pra mim como se tivesse encontrado algo raro. Riu de uma piadinha boba que eu fiz sobre os preços da alface. E foi ali que tudo começou. No começo, achei que era só uma conversa de ocasião, uma simpatia casual. Mas no fim, saímos do mercado com os carrinhos cheios e os corações começando a esvaziar aquele espaço que a gente nem sabia que estava tão vazio. Daniel era diferente de todos que eu já conheci. Ele ouvia com atenção. Prestava atenção nos detalhes. Sabia o que me assustava, o que me fazia sorrir, o que me deixava insegura. Era carinhoso, respeitoso e tinha uma forma de me proteger que não era possessiva. Era acolhedora. Com ele, eu podia ser eu mesma, sem filtros, sem medo. E talvez por isso, quando ele me pediu em casamento, eu não hesitei nem por um segundo. Disse sim, com a alma inteira. Foi no nosso lugar favorito, um piquenique à beira de um lago onde havíamos tido nosso primeiro beijo. Ele levou meu lanche favorito, uma toalha xadrez, e até comprou flores, margaridas, as minhas preferidas. Estava tudo perfeito. Quase tudo. A única nuvem no céu daquele relacionamento chamava-se Isabel, a mãe dele. Desde o início, havia algo no olhar dela que me deixava desconfortável. Ela era educada, claro. Sempre sorria, cumprimentava, mas havia algo por trás daquele sorriso. Um julgamento silencioso, uma avaliação constante. Como se eu estivesse sendo testada o tempo todo e, secretamente, já tivesse sido reprovada. Tentei, juro que tentei. Ofereci ajuda na cozinha, comprei presentes no aniversário dela, convidei para cafés. E ela nunca foi rude, mas também nunca foi calorosa. Era como se minha presença fosse uma concessão forçada no mundo dela, e não uma alegria. Daniel, que sempre foi muito ligado à mãe, tentava equilibrar as coisas, mas era visível o desconforto. Eu fingia que não doía, que era só questão de tempo, que uma hora ela veria quem eu realmente era. Me enganei. Nos meses que antecederam o casamento, Isabel foi cada vez mais distante. Não quis ajudar com nada. Quando a convidei para ver o vestido, ela disse que tinha mais o que fazer. Não respondeu ao convite formal, não confirmou presença, e, sinceramente, eu achei que ela não iria. Então chegou o grande dia. Eu acordei com o coração batendo descompassado, como se ele já soubesse que algo fora do roteiro estava para acontecer. Vesti o vestido dos meus sonhos. Um modelo simples, mas com detalhes delicados de renda, como sempre imaginei. Meus cabelos presos com flores naturais, maquiagem leve, mas com brilho nos olhos. Quando me olhei no espelho, senti que aquele era, sim, o momento mais feliz da minha vida. Ainda era. A igreja estava linda. Cada banco decorado com cuidado, cada música, escolhida com carinho. Os rostos conhecidos me davam forças. Vi minha mãe, emocionada, segurando o buquê comigo. Meu padrinho Andrés, ao meu lado como uma rocha. Meu irmão Mateu, sorrindo para mim como quem diz, vai lá, você merece. E Daniel, Daniel, esperando no altar com os olhos marejados. Eu caminhei até ele sentindo que tudo havia valido a pena. Todas as mágoas, as inseguranças, os anos difíceis, tudo parecia ter me levado até ali. Começamos os votos. Eu tremia de emoção. E foi então, exatamente quando eu estava prestes a dizer, eu prometo te amar, que a porta da igreja se escancarou com um barulho seco. Um silêncio gelado caiu sobre os convidados. Todos se viraram ao mesmo tempo. E lá estava ela, Isabel, vestida de branco. Branco. Meu estômago afundou. Ela caminhava pela nave central, como se fosse ela a noiva. A cabeça erguida, o vestido esvoaçante, o olhar carregado de algo que eu ainda não conseguia decifrar. Ódio, desprezo, determinação. Minha mãe se levantou do banco como se tivesse levado um choque. Andrés me segurou pelo braço com firmeza, como se dissesse, calma. E Isabel, sem sequer olhar para mim, parou bem no meio da igreja, virou-se para todos os convidados e disse alto, com a voz firme como aço, antes que este casamento... Continue. Acho que todos aqui merecem saber quem é a família da noiva. Foi como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Meu grande dia estava só começando. Por um segundo, talvez 2, ninguém respirou. As palavras dela ainda estavam pairando no ar como veneno recém-espalhado. A igreja inteira parecia ter congelado no tempo. E tudo que eu conseguia ouvir era a batida descompassada do meu próprio coração. O vestido branco de Isabel era tão absurdo quanto a audácia do que ela acabara de dizer.
Como se vestir-se como a noiva já não fosse o bastante, ela agora queria transformar minha cerimônia num tribunal. E eu, a ré. Minha mão tremia. Olhei para Daniel, esperando alguma reação, qualquer coisa. Mas ele estava tão chocado quanto eu. Os olhos dele iam da mãe para mim, tentando entender, tentando encontrar uma lógica naquele caos. Não havia. Ela deu mais alguns passos, até se posicionar entre os bancos e o altar, bem no centro de tudo, como se fosse a protagonista de um espetáculo. E talvez fosse isso mesmo que ela queria. Um palco, uma plateia, uma oportunidade de manchar o meu dia mais bonito com a lama da sua desaprovação. Antes que todos se unam em aplausos e lágrimas por esse casamento, ela disse com a voz elevada e surpreendentemente calma. Eu preciso dizer quem é a família. Da noiva. Porque talvez alguns aqui não saibam, mas eu sei. E todos merecem saber. As palavras cortavam como lâminas. Meu peito queimava. Eu estava no meu próprio casamento. E ainda assim, sentia como se tivesse voltado a ser a menina que ouvia cochichos no colégio sobre minha mãe. A mesma vergonha. O mesmo nó na garganta. Tentei falar. Abrir a boca. Dizer algo. Mas a voz não. Saía. A mãe dela, continuou Isabel, já foi presa. Presa por estelionato. Fraude. Enganou pessoas, destruiu vidas. O pai? Sumido há mais de uma década. E o irmão? Bem, todos sabem o que ele fez. Ou fingem que não sabem. Um burburinho começou entre os convidados. Sussurros, olhares, mãos cobrindo bocas. Senti as pernas enfraquecerem. Quis gritar, correr, desaparecer. Como ela podia fazer isso? Como ela ousava? Vi minha mãe se levantar no fundo do salão. O rosto dela estava pálido, mas os olhos, firmes. Ela começou a caminhar em direção à frente, mas Andrés, meu padrinho, a segurou pelo braço. Sussurrou algo. Ela parou. Daniel finalmente reagiu. Deu um passo à frente, voz embargada. Mãe, por favor, pare com isso. Ela não se virou. Não o olhou. Era como se ele fosse só mais um obstáculo entre ela e seu objetivo. O foco dela era outro. Me expor. Me humilhar. Você vai mesmo se calar, Daniel? Ela disse fria. Vai deixar isso acontecer sem que todos saibam com quem você está se casando? Vai ignorar o fato de que a família dela é uma mancha que vai contaminar a nossa? Eu queria dizer que ela estava errada. Que a minha mãe tinha sido acusada injustamente, sim, mas que foi absolvida. Que o passado não define quem ela é hoje. Que o meu pai pode ter sumido, mas eu sobrevivi. Que o meu irmão se redimiu. Pagou o preço pelos erros da juventude. E hoje é um homem honesto. Mas quem ali queria ouvir a verdade? As pessoas acreditam no que é dito com confiança. E Isabel falava com a convicção de quem estava jogando cartas que ninguém tinha. Daniel se aproximou dela. Você não tem esse direito. Isso não é sobre você. Ela se virou, e pela primeira vez, seus olhos fitaram os dele. Havia algo sombrio ali. Não era dor, era controle. Era a necessidade desesperada de manter o domínio, de não perder o filho para outra mulher. É claro que é sobre mim, ela disse. Eu passei a vida inteira criando você para ser melhor do que isso. E agora você vai se amarrar a uma família falida, manchada, como se o amor fosse suficiente para apagar tudo? A palavra amor saiu da boca dela como uma piada amarga, como se ela mesma nunca tivesse acreditado nesse sentimento. Foi quando Andrés, meu padrinho, mais que isso, meu segundo pai, se levantou do banco e caminhou calmamente até ela. Os passos dele ecoavam na igreja. Havia algo no seu andar que calou todos os cochichos. Ele parou em frente a Isabel e disse, com a voz baixa, mas firme o bastante para ser ouvida por todos. Senhora Isabel, essa não é a hora, nem o lugar, mas já que a senhora decidiu expor os segredos dos outros, talvez queira que todos aqui saibam dos seus também. Ela se virou lentamente, surpresa. Do que você está falando? Andrés não hesitou. Seu olhar era como aço. Sobre como a senhora mentiu para o Daniel sobre a morte do pai dele, ou sobre o empréstimo no nome dele que ainda está em aberto, mesmo ele nunca tendo assinado nenhum papel. Um silêncio denso caiu sobre a igreja. O tipo de silêncio que machuca os ouvidos. Olhei para Daniel. Seus olhos estavam arregalados, confusos, feridos. Ele olhou para a mãe, quase implorando por uma negação. Mas ela não disse nada. Não precisou. O estrago estava feito. A mulher que entrou vestida de branco achando que destruiria meu casamento, acabava de expor suas próprias rachaduras. E pela primeira vez desde que a conheci, Isabel parecia pequena. A cerimônia parou ali, naquele abismo de revelações. E eu sentia que tudo o que viria a seguir mudaria nossas vidas para sempre. Por um momento, pensei que ela fosse desmaiar. Isabel ficou parada, como se tivesse levado um tapa no rosto. O silêncio da igreja era quase sobrenatural. O vestido branco que ela usava, antes tão provocativo, quase triunfante, agora parecia desproporcional,
como uma armadura ridícula que não protegia mais nada. Porque diante da verdade, nenhuma máscara resiste por muito tempo. Eu estava ali, no altar, no centro das atenções, e tudo o que queria era desaparecer, me esconder debaixo do véu, sumir por trás das flores, fugir da vergonha. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava. Era como se, depois de uma vida inteira pedindo desculpas por ser quem sou, eu finalmente tivesse atingido o limite. Isabel me olhou então, pela primeira vez de verdade. Sem fingimento, sem cortesia social. Havia raiva no olhar dela, sim, mas também algo mais profundo. Desespero? Medo? Talvez fosse o reflexo da própria ruína. Eu só disse a verdade, ela falou com a voz trêmula, como se ainda tentasse sustentar o próprio discurso. Eles têm o direito de saber. Que tipo de gente vocês estão colocando na nossa família? Nossa família. Como se fosse uma dinastia intocável, acima de qualquer erro. Como se ela fosse a guardiã de um legado que não podia ser corrompido. Eu respirei fundo. Meus olhos ardiam, mas não chorei. Não dessa vez. E o Daniel? Perguntei encarando-a. Ele não tem o direito de saber que a senhora mentiu sobre o pai dele? Que usou o nome dele para fazer um empréstimo e o deixou com uma dívida que nem sabia que existia? Ela empalideceu. Daniel virou-se para ela, em silêncio. O rosto dele estava rígido, os punhos cerrados. Ele era a única coisa que me importava naquele momento. E ao olhar para ele, entendi que algo tinha mudado. A linha invisível que ligava mãe e filho tinha se rompido. Não era ódio, era decepção. E essa é uma dor que corta mais fundo. É verdade, mãe? Ele perguntou. A voz dele saiu baixa, mas cortante. Você mentiu para mim? Sobre o meu pai? Sobre tudo? Isabel hesitou. Por um instante, pareceu lutar consigo mesma. Mas o orgulho, o velho orgulho que ela carregava como escudo, venceu. Eu fiz o que achei que era melhor, ela disse, quase em súplica. Ele ia te abandonar, Daniel. Como abandonou a mim, eu só tentei te proteger. Proteger? Mentindo? Humilhando a Camila, a família dela, no nosso casamento? Isso não é proteção, mãe. É controle. É egoísmo. Ela tentou tocar no braço dele, mas ele recuou. Como se aquele toque fosse algo tóxico. Me partiu o coração ver aquilo. Eu conhecia o Daniel. Conhecia o amor que ele tinha por ela. Mas o que ele descobria ali, naquele altar, era que o amor que ela dizia ter por ele vinha com condições, com manipulação, com segredos. Isabel olhou ao redor. Pela primeira vez, percebeu que estava sozinha. Nenhum olhar de apoio, nenhum gesto de compreensão. Nem mesmo os parentes dela, poucos, é verdade, sustentavam mais o teatro. Ela recuou, um passo. Depois mais um. A mulher altiva que havia entrado como um furacão agora parecia uma sombra de si mesma. E foi nesse momento, nesse exato momento em que todos achavam que o ápice já havia passado, que uma nova voz ecoou no fundo da igreja. Com licença, acho que agora é a minha vez de falar. O coração quase parou. Eu conhecia aquela voz. Ainda que já estivesse mais envelhecida, mais baixa, eu a reconheceria em qualquer lugar. Era meu pai. As pessoas se viraram novamente. E lá estava ele. Roberto. O homem que desapareceu da minha vida quando eu tinha 10 anos. O homem que eu chorei, por anos, que imaginei 1000 vezes voltando, me buscando, me explicando o porquê de ter sumido. E agora ele estava ali. Mais velho, os cabelos grisalhos, os olhos marcados por algo entre culpa e saudade. Usava um terno escuro, simples. Caminhou pelo corredor central da igreja com passos lentos, mas decididos. Ninguém ousou impedi-lo. Ele não pedia permissão. Ele reivindicava um direito esquecido. Parou a poucos metros de nós. Me olhou. Depois olhou para Isabel. Eu não podia ficar calado. Não depois de ouvir tudo isso. Porque tem uma verdade que precisa ser contada. E eu não vou deixar que você, Isabel, continue manipulando tudo como sempre fez. Daniel olhava para ele em confusão. A respiração de Isabel ficou entrecortada. Um sussurro coletivo correu entre os bancos. Todos sentiam que algo grande estava por vir. Você destruiu a minha vida, meu pai disse a ela. Mentiu para o seu filho sobre mim. Disse que eu tinha morrido. Criou uma história inteira baseada em ressentimento. E agora quer fazer o mesmo com a família da Camila. Isabel balançava a cabeça, mas não falava. Estava branca como a parede atrás de si. Você me afastou do meu filho. E por muito tempo eu deixei. Porque achei que talvez fosse melhor. Que talvez eles estivessem bem sem mim. Mas ver a minha filha aqui hoje, sendo humilhada por você, me fez perceber que eu já me calei demais. Uma lágrima caiu do meu rosto. Meu pai me olhou de novo, e naquele instante, eu vi o homem que eu esperava encontrar a vida inteira, arrependido, mas presente. Tarde demais para consertar o passado, talvez, mas ainda em tempo de proteger o presente. Isabel deu um passo para trás e se sentou no banco mais próximo.
Os ombros caídos, o olhar perdido. Era o fim do império de Lee Saint-Jean, controle dela. Tudo o que tentou esconder por anos havia vindo à tona, e da pior forma possível, no altar onde ela queria envergonhar os outros. Meu casamento? Sim, ele havia sido interrompido, mas de repente, algo maior estava acontecendo. Uma catarse, uma libertação. A verdade, por mais dolorosa que fosse, finalmente, tinha encontrado espaço para respirar. E eu ainda estava de pé. E isso naquele momento era tudo. Eu sempre achei que o som mais angustiante do mundo era o de uma porta batendo no meio de uma briga, ou o choro preso no travesseiro depois de uma decepção. Mas naquele dia, naquele altar, eu descobri um som ainda mais poderoso. O silêncio. Silêncio que engoliu a igreja inteira, como se ninguém soubesse o que fazer depois da última revelação. Como se o mundo tivesse prendido a respiração, esperando pelo próximo passo. Era como se tudo, os bancos de madeira, os vitrais coloridos, o altar florido, tivesse sido arrancado da realidade e mergulhado num tempo suspenso. Meu pai ainda estava parado ali, de pé, com os olhos fixos em mim. E eu, segurando meu buquê, com as mãos trêmulas, olhava para ele como se tentasse reconstruir 15 anos de ausência em 15 segundos. Daniel não dizia nada, e eu entendia. Como dizer qualquer coisa depois de descobrir em poucos minutos que a mulher que te criou te enganou, que seu pai não estava morto e que a sua noiva carregava feridas que você nunca soube que eram tão fundas? Mas foi exatamente nesse silêncio que as verdades começaram a pesar. Não as que foram ditas em voz alta. Essas já haviam explodido como trovões. Mas as que vieram depois, como ecos abafados nos olhos de quem assistia. Vi minha mãe, Lucia, sentada no primeiro banco, os olhos marejados mais firmes. Ela havia se preparado para um dia de celebração. E ali estava, assistindo a vida dela sendo desenterrada como se fosse um escândalo de jornal barato. Ainda assim, não abaixava a cabeça. Porque ela já tinha vivido o fundo do poço. E sobrevivera. Vi meu irmão Mateu, mais atrás, encolhido. O rosto sério, os olhos apertados como se segurassem uma dor antiga. Ele havia feito escolhas erradas, sim. Mas ninguém ali sabia do que ele passou. De quantas vezes nos protegeu. De quantas vezes foi pai no lugar de um pai ausente. E agora, ser apontado como um fardo por alguém que mal sabia quem ele era? Aquilo doía. E foi aí que alguém que eu não esperava se levantou. Meu padrinho, Andrés. Alto, discreto, sempre calado. O tipo de homem que ouve mais do que fala. Mas agora, ele caminhava com passos calmos até o centro da nave. Parou diante de Isabel, que ainda estava sentada, imóvel, como se esperasse que o mundo esquecesse que ela estava ali. Senhora Isabel, ele começou com uma voz calma, mas firme. A senhora achou que poderia vir aqui, destruir uma família com palavras e sair ilesa. Mas veja só, as suas palavras te traíram. Ela levantou os olhos devagar. Havia algo quebrado neles. Eu só queria proteger meu filho. Proteção não é sinônimo de destruição, ele respondeu. E já que a senhora decidiu expor os segredos dos outros, talvez queira que todos saibam dos seus também. Um murmúrio correu pela igreja. Isabel franziu a testa. Do que está falando? Sobre o empréstimo em nome do Daniel que ainda está ativo. Sobre a herança que o pai dele deixou e que a senhora nunca contou. Sobre a carta que ele te escreveu antes de morrer e que você nunca entregou. A igreja explodiu num silêncio ainda mais ensurdecedor. Um silêncio que gritava, porque todos, absolutamente todos, sentiram o peso daquelas revelações. Daniel olhou para ele, depois para a mãe, como se precisasse desesperadamente de uma negação. Mas ela não deu. As mãos de Isabel tremiam. O queixo dela caiu num soluço, contido. E eu entendi. O império dela, feito de controle e manipulação, havia ruído. Ali, diante de todos. Ela não era mais a mãe poderosa. Era só uma mulher sozinha, cercada pelas consequências dos próprios atos. Daniel, ela sussurrou. Eu fiz tudo por você. Você mentiu pra mim a vida inteira. A voz dele, tão baixa, cortou meu coração. E cortou o dela também. Ele largou o microfone devagar. Depois olhou pra mim. E foi aí que nossos olhos se encontraram. E eu soube. Ele estava comigo. Apesar da dor, da confusão, da decepção, ele ainda segurava minha mão. E isso foi tudo. De repente, o padre limpou a garganta, tímido, como quem tenta trazer o momento de volta ao que ele era antes. Mas a cerimônia já não era mais a mesma. Era algo novo, mais cru, mais real. E antes que o padre pudesse continuar, uma mulher mais velha, que estava sentada nas últimas fileiras, se levantou e disse: talvez agora seja a hora da gente parar de apontar e começar a entender. Todos se viraram. Era uma tia do Daniel, que quase nunca falava. A Camila não é a história da mãe dela.
O Daniel não é as mentiras que ouviu. E talvez esse casamento não precise ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. As palavras dela me atravessaram como um raio de sol depois de uma tempestade. Era isso. Verdade. A cerimônia então seguiu. Mas não com a leveza planejada. Com algo melhor. Com profundidade. Os votos foram mais chorados, mas também mais sinceros. Os olhares entre nós, mais intensos. As mãos trêmulas, mais entrelaçadas. Isabel permaneceu ali por mais alguns minutos, mas depois se levantou e saiu. Sem drama, sem mais palavras. Simplesmente saiu. E ninguém foi atrás. Quando a música tocou de novo, ao final da cerimônia, não havia mais tensão. Só alívio. Como se tivéssemos atravessado um furacão e saído do outro lado de pé. Não era o casamento que eu sonhei. Era melhor, porque era real. Aquela igreja, antes cenário do meu sonho mais bonito, havia se transformado num campo de batalhas silenciosas. As palavras ditas, as verdades reveladas e as lágrimas contidas pareciam ainda pairar no ar como fumaça de algo que queimou por dentro. E no centro de tudo isso estava Isabel, minha sogra, a mulher que sempre se escondeu atrás de uma elegância impecável, de uma fala doce e um olhar cortante. Depois que meu pai reapareceu, tudo ficou ainda mais surreal. Era como se a vida estivesse me forçando a encarar todos os fantasmas que eu tentei enterrar. Mas havia uma diferença. Dessa vez, eu não estava sozinha. Daniel segurava minha mão com força. Eu podia sentir a tensão nos seus dedos. Seu silêncio era mais eloquente do que qualquer discurso. Então, ele respirou fundo, pegou o microfone do pedestal do padre e virou-se para Isabel. É verdade, mãe? Ele perguntou, a voz embargada, mas firme. Você mentiu para mim sobre meu pai? Você fez um empréstimo no meu nome? Você escondeu uma carta? O rosto dela parecia de porcelana rachada. Ainda tentava manter a pose, o controle. Mas era visível. Ela estava afundando. Eu fiz o que achei que era certo na época, murmurou. Mentir é certo? Ela deu um passo à frente, como se tentasse se aproximar do filho. Mas ele recuou. Aquilo a atingiu mais do que qualquer palavra. Daniel, escuta. Seu pai não era um homem confiável. Ele queria ir embora. Eu sabia. Aquela carta era só mais uma forma de te abandonar. Eu quis poupar você. A voz dela falhava. Era difícil saber se era remorso, desespero ou puro medo de perder o controle da narrativa que ela sustentou por tantos anos. E o empréstimo? Ele insistiu. Por que isso? Eu estava desesperada. As coisas ficaram difíceis. Depois que ele sumiu. Eu só pensei em manter tudo em ordem. Eu ia pagar. Eu juro que ia. Você usou meu nome, mãe. Você roubou de mim. Aquelas palavras quebraram algo ali. O silêncio que veio depois foi diferente dos anteriores. Não era um silêncio de expectativa, mas de fim. Um silêncio onde tudo já havia sido dito, e o que restava era aceitar. Isabel caiu sentada no banco da frente. Os ombros curvados, o coque desmanchado, a maquiagem borrada. Pela primeira vez eu não via a mulher que me humilhava com palavras veladas. Eu via uma pessoa quebrada, consumida pelo medo de perder o que mais amava, e, paradoxalmente, a responsável por provocar exatamente essa perda. Mas mesmo naquele estado, ela ainda tentou se justificar. Eu só queria proteger o que era meu. Foi aí que Daniel disse algo que me arrepiou por inteiro. Eu não sou seu. Nunca fui uma posse, mãe. Eu sou uma pessoa. E você tentou moldar a minha vida como se fosse uma extensão da sua dor. Eu lamento por tudo que você viveu. Mas você me feriu. E hoje, diante de todos, você feriu a mulher que eu amo. Eu senti minhas pernas fraquejarem. As lágrimas desciam, quentes, sem controle. Mas pela primeira vez, elas não vinham só da dor. Vinham do alívio. Daniel estava ali. Não só ao meu lado. Ele estava do meu lado. Então, de repente, meu pai, que até então estava em silêncio desde que falou com Isabel, deu um passo à frente. Ele olhou para ela com uma firmeza que me surpreendeu. Você me tirou o direito de ser pai. Você apagou minha existência da vida do meu filho. E agora, repete o mesmo ciclo, tentando apagar a família da mulher dele. Ela tentou negar, mas não conseguiu. As palavras do meu pai eram como espelhos. Ela teve que se ver neles. Eu cometi erros, sim, ele continuou. Eu fui covarde. Fugi, mas hoje eu estou aqui. E pela primeira vez em anos, estou vendo o que realmente destrói uma família. Não é a ausência, é a mentira. Um sussurro correu pela igreja. Um sussurro de assentimento, de desconforto. Isabel não conseguia encarar ninguém. Ficou ali, olhando para o chão, como quem procura uma saída onde já não há portas. Daniel se virou para mim, com os olhos marejados. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas posso escolher o que quero para o nosso futuro. E eu quero você, Cami, com sua história, sua força,
sua família. Naquele momento, o mundo voltou a respirar. Eu o abracei com tudo que tinha, e foi ali, no altar onde tudo quase desmoronou, que senti a reconstrução começar. Isabel, silenciosamente, se levantou. Sem dizer uma palavra, caminhou até a saída da igreja. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Ela não olhou para trás, e ninguém a seguiu. Quando a porta se fechou atrás dela, uma brisa entrou pela janela lateral da igreja, e eu juro que senti como se fosse um sopro novo. Um começo. O que viria a seguir, eu ainda não sabia. Mas algo era certo. A verdade, mesmo dolorosa, havia libertado todos nós, e agora finalmente podíamos continuar. Ainda me lembro da sensação que tive quando vi meu pai parado no fundo da igreja. Foi como se o tempo tivesse rasgado por dentro. A dor da infância, a ausência nos aniversários, a pergunta que nunca teve resposta. Tudo voltou como um vendaval. E, ao mesmo tempo, havia algo inexplicavelmente reconfortante em vê-lo ali. Como se um pedaço do quebra-cabeça finalmente tivesse voltado ao seu lugar. Com licença, eu acho que chegou a hora de eu falar também. Foram essas as palavras que interromperam a tensão após o confronto com Isabel. Todos se viraram, e lá estava ele. Meu pai, Roberto. Mais magro do que eu lembrava, com o cabelo mais ralo e os olhos mais cansados. Mas ainda era ele. Meu pai. O homem que eu imaginei por tantos anos. Às vezes com raiva, às vezes com saudade. Ele caminhou até o altar. Cada passo parecia pesar uma década de silêncio. Eu sei que talvez eu não tenha o direito de estar aqui. Mas Camila, filha, eu precisava vir. A palavra filha saiu da boca dele como um sussurro tímido, mas me atravessou como um trovão. Era a primeira vez que eu ouvia aquilo depois de mais de 15 anos. E naquele instante, o meu corpo queria recuar, e correr, e abraçar. Tudo ao mesmo tempo. Eu fui embora porque achei que era o melhor. Achei que minha presença só traria dor. E quando tentei voltar, Isabel me impediu. Ele se virou para ela, que estava sentada, derrotada, no banco lateral. Você disse que meu filho me odiava, que minha filha estava melhor sem mim, que minha família tinha me esquecido. Isabel não respondeu, nem mesmo ergueu a cabeça. Mas eu nunca deixei de acompanhar vocês. Eu via de longe, sempre tentando entender se um dia teria coragem de voltar. E hoje, quando soube que minha filha ia se casar, não consegui mais me esconder. Minha mãe, sentada no banco, chorava em silêncio. Não era um choro escandaloso. Era um choro de quem viveu muito tempo com o peito apertado. E agora via as rachaduras se abrirem para a luz entrar. Eu olhei para Daniel. Ele estava pálido, os olhos fixos, no homem que até poucas horas atrás ele acreditava estar morto. Roberto se virou para ele. Daniel, eu não sou seu pai. Mas de certa forma, eu também fui roubado de você. Porque se tivesse a chance, eu teria querido ser parte da sua vida. E hoje, eu vi você se levantar por ela. Vi você fazer o que muitos homens não fazem nem por si próprios. Você escolheu a verdade, mesmo quando ela doeu. Daniel assentiu lentamente. Não disse nada. Mas no silêncio do olhar dele havia uma aceitação serena. Não de perdão imediato, porque certas feridas levam tempo. Mas de compreensão. Camila. Meu pai voltou a me olhar. Eu não espero que me abrace agora. Nem hoje. Nem tão cedo. Mas eu precisava que você soubesse que eu nunca deixei de te amar. Senti minhas pernas fraquejarem. E dessa vez, foi Mateu quem me segurou. Meu irmão, meu porto seguro por tantos anos, estava ali, com os olhos marejados, me sustentando de novo. Como fazia desde que éramos crianças. Vai lá, ele sussurrou. Faz o que seu coração mandar. Caminhei até meu pai. Cada passo parecia pesar tanto quanto os dele antes. Me aproximei. Ele não se moveu, apenas esperou. Eu podia sentir a respiração dele tremendo. Você me deixou. Minha voz saiu fraca. Você foi embora e me deixou com perguntas demais. Dor demais. Ele baixou os olhos. Eu sei. Mas eu não sou mais aquela menina. Hoje eu sou mulher. E não preciso mais de um pai que fuja. Se você quer fazer parte da minha vida agora, vai ter que ficar. Vai ter que enfrentar tudo o que deixou para trás. Ele ergueu os olhos. E pela primeira vez, vi algo ali que me tocou profundamente. Arrependimento. Sincero. E esperança. Eu não vou mais fugir. Ficamos ali, olhando um para o outro por tempo demais para um casamento. Mas pouco demais para uma vida inteira sem se ver. E então, pela primeira vez em anos, nos abraçamos. Não um abraço longo, nem desesperado, mas um abraço real. Doloroso, mas necessário. Quando nos afastamos, a igreja parecia respirar junto comigo. A dor ainda estava ali, mas agora havia espaço para algo novo. Olhei para minha mãe. Ela chorava, mas com um sorriso pequeno nos lábios. Aquele sorriso de quem finalmente viu um ciclo se encerrar. Ela se levantou, hesitante, e caminhou até nós. Meu pai estendeu a mão. Ela hesitou, mas depois o abraçou também.
O tempo não apaga tudo, mas pode amenizar. Pode abrir caminho. No altar, Daniel me esperava. Quando voltei, ele me pegou pela mão e disse: "Agora sim, estamos prontos." E, naquele momento, eu soube que estávamos mesmo. Porque a verdade, mesmo quando machuca, une mais do que qualquer mentira bem contada. E, com todas as feridas expostas, com todos os erros encarados, estávamos prontos para dizer sim. A cerimônia continuou, mas era como se algo tivesse mudado para sempre dentro de nós. Já não era mais sobre flores, vestidos ou protocolos. Não era sobre perfeição. Era sobre reconstrução. O altar, antes ameaçado de desmoronar em caos, agora era testemunha de algo muito mais verdadeiro. 2 corações escolhendo um ao outro, não apesar da dor, mas por causa dela. Daniel segurava minha mão como se dissesse: "Eu estou aqui." E eu apertava de volta, dizendo: "Eu também." O padre, que antes havia sido silenciado pelo drama que se desenrolou diante de todos, nos olhou com um sorriso sereno. Ele não precisou dizer que compreendia. Seus olhos diziam tudo. "Vamos. Continuar?" Assentimos. Os votos começaram. Mas eu já não queria repetir palavras prontas. Queria falar do fundo da alma. Queria que cada sílaba fosse uma ponte entre o que fomos e o que seríamos. Respirei fundo e falei: "Daniel, eu sonhei com esse dia a minha vida toda. Mas nunca imaginei que ele viria assim. Com dores expostas, verdades difíceis e tantas lágrimas. Ainda assim, esse é o dia mais verdadeiro da minha vida. Porque hoje, ao te olhar nos olhos, eu não vejo só um homem. Vejo um companheiro, que me escolheu mesmo quando tudo parecia ruir. Vejo coragem. Vejo amor." Daniel chorava. E eu também. Mas agora, eram lágrimas suaves. Não as da dor ou do choque. Eram as do alívio. Do recomeço. Ele limpou os olhos com a manga do paletó, riu nervoso e começou a falar. "Camila, você não é só a mulher que eu amo. Você é a força que eu não sabia que precisava. Hoje, tudo veio abaixo ao nosso redor. E ainda assim, aqui estamos. Firmes, verdadeiros. Eu prometo nunca esconder quem sou, nem te pedir para esconder quem você é. Prometo caminhar ao seu lado mesmo quando tudo for difícil. Porque amar você é a escolha mais certa que já fiz." A igreja, ainda que silenciosa, parecia vibrar com cada palavra. O sim que dissemos foi diferente de qualquer outro que eu já tinha imaginado. Não foi apenas uma resposta. Foi um grito do coração. Um compromisso com tudo que viria. Com as cicatrizes que já tínhamos e com as que ainda viriam. Quando nos beijamos, não houve aplausos efusivos. Houve silêncio. Mas foi um silêncio. Profundo, bonito, cheio de respeito. Um silêncio que dizia: "Eles venceram." Na saída da igreja, minha mãe me esperava com os olhos cheios d'água. Ela me abraçou como se soubesse o peso de cada segundo daquele dia. E sem precisar dizer, me passou toda a força que me sustentou até ali, e então, ao lado dela, estava meu pai, Roberto. Ele esperava, hesitante, quase encolhido. Mas eu fui até ele, devagar. Cada passo, uma barreira quebrada. "Obrigada por ter vindo." Ele se emocionou. "Obrigada por me deixar estar aqui. Ainda vai levar tempo. Mas eu quero tentar. Eu estarei aqui, mesmo que você demore." Nos abraçamos. Pela segunda vez naquele dia, pela primeira vez em mais de uma década. Um abraço diferente. Sem pressa. Sem medo. A festa foi simples, mas cheia de significado. O salão, decorado com flores claras, parecia respirar junto conosco. Amigos e familiares vinham até mim e diziam que jamais esqueceriam aquele dia. Que nunca tinham visto um casamento como o nosso. Mas para mim, o que importava mesmo era o que vinha depois. Quando a noite caiu e a música foi ficando mais suave, dancei com Daniel como se o mundo tivesse parado. "Você está bem?" ele perguntou. "Mais do que nunca." "Tem certeza?" "Tenho. Porque mesmo que tudo desmoronasse de novo, eu sei que construiríamos juntos, tijolo por tijolo, com verdade." Ele sorriu. E me beijou. Isabel não voltou. Saiu antes da festa. Ninguém soube para onde foi. E ninguém perguntou. Pela primeira vez, ela não era o centro. Pela primeira vez, sua ausência era paz. Hoje, 3 anos depois, olho para trás com gratidão. Daniel e eu temos uma filha, Sofia. Ela herdou os olhos do pai e a coragem da mãe. E às vezes, quando a vejo dormindo, penso em como as dores mais profundas podem dar origem às maiores bênçãos. Meu pai, ele está por perto, aos poucos, reconstruindo os laços que rompeu. É avô agora, e faz questão de ser o melhor possível. Minha mãe perdoou, não esqueceu, e nem precisa, mas ela permitiu que o perdão abrisse espaço para algo novo, para que o passado não seja mais prisão, e sim lição. Isabel. Bem, nunca mais tentou se meter.
O tempo se encarregou de colocá-la diante do próprio reflexo. E às vezes, o silêncio é a melhor resposta que a vida pode dar. Quanto a mim, eu aprendi que finais felizes não são feitos de perfeição. São feitos de escolhas, de coragem e da capacidade de amar mesmo quando o mundo parece querer o contrário. Aquele dia, que começou como um pesadelo, virou o início da minha maior verdade. O amor sobrevive. O amor liberta. E, principalmente, o amor recomeça.